Olá, boa tarde. Você está no canal Espiritualidade Anarquista e hoje eu vou falar sobre alquimia da criatividade. Os alquimistas estão chegando, então depois que vocês assistirem esse vídeo, que eu gosto muito desse tema, vocês vão potencializar o nível de criatividade de vocês. Eu espero que vocês gostem, porque esse trabalho é muito legal. Eu comecei a fazer essa pesquisa, é claro, com conceitos do Hélio Couto, principalmente, mas também eu conheci um projeto educacional, um projeto de monografia de um estudante chamado Carlos Godoy, e ele tem um projeto chamado Alquimia da Criatividade, da Faculdade de Propaganda e Marketing. Então eu espero que vocês gostem, é muito interessante, deu muito trabalho fazer, porque vocês vão ver que é mais GIFs do que qualquer outra coisa, do que textos. Então, o que é alquimia? A alquimia, antigamente, os cientistas, né, eles mexiam, desenvolviam com materiais e tudo mais, e aí eles iam fazendo diversos tipos de cortes, separações com os produtos que eles tinham. Então, se eles pegavam, por exemplo, um escultor, aí ele precisava ir na natureza, encontrar a pedra mais interessante para o trabalho dele. Aí ele tinha que fazer o primeiro corte, que era quebrar a pedra para levar o tamanho que ele precisava. Chegando lá, ele precisaria quebrar as partes maiores que ele não ia usar, e aí ele ia refinando o trabalho dele até construir a escultura que ele quer. Então, a alquimia refere-se a esse processo de dissolver, cortar, recolher, né? Então são vários processos que a gente chama de processos alquímicos, que vai trabalhando aquele material, aquela obra-prima, até conseguir pegar a essência da obra, né? Aquilo que é mais essencial da substância, então, ou do objetivo que se tem com aquela matéria-prima. Então, isso que é alquimia, processos de fermentação, ebulição, sei lá, de cozimento, né, que são tudo processos de purificação, são os processos utilizados ali na hora de fazer o laboratório, ok? Então, aí o que acontece? Com esses processos alquímicos que foram ocorrendo, aí a gente vai, claro, expandindo. Então, os alquimistas, eles não eram cientistas que nem a gente vê hoje, que tem uma variedade de linguagens e palavras e tudo mais, né? Naquela época que os cientistas ainda estavam começando, eles eram mais poéticos, eles tentavam falar de um jeito ao qual as pessoas entendessem. Então, os alquimistas, né, a alquimia, ela pode ir para diversos campos da filosofia, do pensamento, da filosofia mesmo. É sempre assim, gente. Quando a ciência, ela descobre algo novo, obviamente mexe com os paradigmas sociais. Então, quando surge um martelo, por exemplo, não surge só uma ferramenta de trabalho, mas também um símbolo de trabalho, certo? Então, as coisas vão surgindo umas entrelaçadas às outras. Então, quando a gente descobre o mundo quântico, obviamente isso também mexe com a forma como a gente vê a realidade, certo? E é claro que a gente tem que estar atento às pseudociências, atento a diversas situações aí que podem ocorrer com essas filosofias, porque a metafísica, ela é mais ambígua, a poesia, né, ela é ambígua por natureza. Aí a ciência não, a ciência ela é objetiva, né? Ela quer chegar numa verdade absoluta para poder trabalhar. Já a poesia, ela é ao contrário, ela quer abrir ambiguidades, abrir interpretações. Então, a gente está indo para a alquimia da criatividade, que é um ponto filosófico, entende? Então é uma pesquisa filosófica de pensamentos, paradigmais da nossa sociedade. Então vamos ver aqui como é que funciona isso.
e eu trouxe para a gente poder ver acontecendo, certo? Então vamos lá. Vejam, os homens do poder, os capitalistas, eles não querem somente um monopólio do material, eles também querem um monopólio daquilo que é imaterial. Marx já falava sobre o mercado que ia surgir, né, da imaterialidade, por assim dizer. Então, eles também querem ter o monopólio da criatividade, entendem? E o mundo capitalista, ele sobrevive através daqueles que trazem coisas novas. Então, por isso que é tão importante a gente aprender sobre alquimia. Os alquimistas estão chegando, olha só. Então vamos lá, vamos entender isso. Uma das monografias mais legais que já li é o do pesquisador chamado Carlos Godoy, no projeto Processos Criativos e Alquimia. Elementos como dualidade, ambiguidade, arquétipos, desenvolvimento, jornada, surpresas são elementos fundamentais para um criador, né? Então essas são as nossas ferramentas, daqueles que são criativos. A natureza recompensa os criadores, então não se prenda ao capitalismo, sabe? Não se prenda a se tá bom, se tá mal. A pessoa criativa, o co-criador, ele vai criando e aí vai chegando à sua excelência. Ele relaciona, então o Carlos Godoy, né, ele relaciona a criatividade com os processos alquímicos, nos presenteando com muitos insights incríveis e formas de gerenciar o caos criativo sem perder a essência do prazer entusiásticos nos desafios da criação. Então, a pessoa que é criativa, né, que é criadora, ela vai chegar um momento em que ela vai ter muito entusiasmo e outros momentos que ela vai perder o entusiasmo. Vai ter momentos em que ela vai estar muito ali grudada com aquela sua obra e outros momentos ela vai se irritar com a sua própria obra. Então a gente precisa entender esses momentos do criador. Dizem que Michelangelo, se eu não me engano, quando ele fazia esculturas, às vezes ele ficava com tanta raiva que a escultura não chegava do jeito que ele queria, que ele quebrava tudo, né? Então isso é um problema para os co-criadores, né? Você tá lá, e por que eu falo co-criador? Porque existe uma natureza que trabalha junto com a gente, com a cocriação. Então existem, durante o processo criativo, o co-criador ele vai ter essa noção de que as coisas meio que vão se na inspiração ali, na sincronicidade da coisa, ela vai te guiando também, a musa inspiradora, né, digamos assim. A gente sempre está buscando uma musa inspiradora e essa energia, ela está dentro de nós. Quebre paradigmas limitantes sobre criar e ser criativos. O espírito criativo é vivo e quando aprendemos a ouvi-lo e deixá-lo trabalhar na nossa obra, encontramos a verdadeira comunicação com o todo. É muito legal, quando você começa a co-criar, você percebe que existe realmente uma energia além de nós que conversa com a gente e meio que nos indica, olha, se você fizer assim, às vezes a gente faz uma coisa errada e quando a gente vai ver aquela coisa errada é que fez dar certo, né? Então, tá atentos a essa coisa que o ser humano carrega junto consigo. Ai, Ari, mas eu não acredito em nada disso. Não precisa ser num aspecto sobrenatural, pode ser num aspecto meio que psíquico-intuitivo, entende o que eu quero dizer? Mas sempre é sobrenatural no final das contas, né? Então, veja só que interessante, olha. Deixa eu passar processos do que acontece, né? Então, ó, a gente vai ter aqui, peraí que é muito pequeno para mim, eu não consigo ver. Referência simbólica. Então, os alquimistas, eles vão separando por nomes. Tem o solútil. O solútil é uma das primeiras fases do co-criador. Por quê? Porque é onde ele vai pegar as referências simbólicas. Então a solútil ela é representada pelo mar, né? Então o mar ele é o que? Ele é a abundância de informações. É quando
o escultor vai até a floresta procurar a pedra que ele precisa. Então ele vai encontrar diversos tipos de pedras, né? Diversos tipos de materiais de obra-prima. Aí ele vai pegar várias delas para depois selecionar qual que ela deseja. Uma pessoa que trabalha querendo fazer uma história, ela vai pegar várias possibilidades de cenários, ela vai ter infinitas possibilidades de personalidade para o seu personagem, né? Então, personalidade e personagens. E também tem o ato de dissolver com líquido, diluir. Então, primeiro pega o líquido, né, joga todo ele e aí vai diluindo na água. Talvez o açúcar ou o sal, né, são processos de diluir. Então, o mesmo acontece quando você pega várias informações e aí você vai dilui para você pegar o que você mais vai pegar a essência daquilo, né? Qual daquela matéria-prima toda que você escolheu, quais são as que você vai utilizar? Porque como é um mundo infinito de possibilidades que a gente vive, aí vai chegar o momento em que a gente pode endoidecer, né? Dá para ir para tantos caminhos, então é o momento de você fazer o primeiro recorte. O dissolver também faz parte disso, né? Então deixa eu tirar aqui, mostrar as animações, né? Legal as animações, ó. Então veja o mar que bonito. E aí você joga ali, calma, foi demais. Então, veja só. Momento de pesquisar, atribuir bastante informação para inspirar, extrair o melhor da matéria bruta. Informações que serão usadas. Então, para a criatividade aqui que eu estou falando amplamente, que serve para todas as esferas da criatividade, então a gente fala de forma mais abrangente. Então, a matéria bruta para nós é a informação que a gente deseja, né, pegar. Então, eu vou falar sobre feminismo. Então, quais mulheres? Tem infinitas mulheres para ser faladas sobre feminismo. Não, mas eu quero ir para tal foco. Então, eu vou selecionar as mulheres que trabalharam aquele foco no feminismo, entende? Ou a gente pode trabalhar sempre a solútil, né? Sempre esses trabalhos alquímicos são de separação. Aqui, ó, eu coloquei do ladinho começo de separar o ouro, né? Então, a dissolução do material. Você tem, por exemplo, a matéria bruta, ela vem cheia de informação. Aí você joga na água e lava ela, né? Você limpa ela, você dá uma purificada, certo? Aí eu coloquei até o mago aqui, ó, pegando vários livros, tá vendo? Ele tá pegando vários livros e jogando no caldeirão dele, ó, pra fazer a brincadeira. Então, eu fui fazendo desse jeito. Essa foi minha criatividade. Não, peraí. Ai, fica aparecendo coisa do computador. Certo. Aí a próxima etapa que a gente tem aqui é a calcinatio, certo? A calcinatio é o processo, a referência simbólica é o queimar. Então é o extrair a essência através, na verdade, do secar, né? Na verdade, é o ato de secar através do fogo. Então, é o momento de tirar as impurezas, transformando-as, selecionando as informações mais pertinentes para a obra, melhorando a própria percepção sobre o tema da obra e também fugir dos pontos de vista viciados. Ser sucinto é a chave da refinação. Então, quando a gente está trabalhando na criatividade, chega momentos em que a gente começa a trabalhar, a ficar viciado em um ponto só, né? O músico ficar só na mesma nota, né? Ou sei lá, fica muito repetitivo. Então, fugir desses pontos de vista viciados faz parte da calcinatio, de queimar aqueles aspectos. Olha só, aqui a gente vê
que tem o rabisco, né? Primeiro faz os rascunhos das coisas, trabalha bem o rascunho, e aí depois é que vai fazer a obra inteira. Então, porque daí ele vai ver os pontos que precisam entrar em conformidade e tudo mais. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Queimando as coisas, queimando para deixar ela mais cozida, né? Ok, deixa eu ver aqui, ó. Peraí, eu coloquei a Mona Lisa. Quando a gente vê ela de um outro ponto de raio-x, se eu não me engano, dá pra ver aonde que o pintor, né? Ah, não quero essa parte. Ele apaga onde tá os erros dele, onde ele começou, o que ele estava pensando em fazer no começo e depois ele muda de ideia, né? Aqui na questão de fazer o ouro, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Ele pega o ouro e começa a queimar bem o ouro, porque daí as impurezas do ouro vai se separando. É mais uma forma. A solútil é a primeira forma de você, né, que você pega do mar, né, que o mar é o simbolismo. A calcinatio, para frente, já não precisa ser processo, sabe, consecutivo. Pode ser de várias, sem ordem. Mas a solútil geralmente é a primeira, né? Recolher o material, a matéria-prima. Mas não é uma sequência correta. Aqui ele tá pegando o metal, né? E tá fazendo a extração do ouro, deixando mais puro. Eu quis pegar o ouro porque os alquimistas, né, tem tudo a ver com ouro. Então é isso. Ali ele está queimando o marshmallow. Depois a gente pode pensar na calculatio. A calculatio é a referência simbólica, é solidificar solidificar e materializar. Então depois que você pegou a matéria, você purificou ela, talvez, né? Você junta, faz a unção, né? Coagula, borbulha, cristaliza. Então quando você pega um bolo, você mistura a massa, aí você mistura, né? Borbulha, pode ser no fogo também. Então é juntar tudo. Ah, você pegou várias feministas para fazer o seu trabalho, aí você une os pensamentos dela, faz as conexões, né? Significa o momento que o criador começa a montar a obra com o que já possui. É a primeira parte que começa a ser materializada a obra. Então é essa parte de untar tudo, né? Untar, acho que fala isso, né? Unir. Então ali, ó, ele pegou, depois que ele queimou, derreteu bem o ouro, já limpou, aí agora ele vai jogar na formalha, né, para fazer ficar uma coisa só. Ou o ato de você fazer a sopa e você deixar a sopa junto com todos os legumes e verduras, ele vai untando, né? Não sei se é untar que fala, né? Unção. É mais ou menos isso. Já o artista, por exemplo, um pintor, ele construiu vários moldes, né, de rosto, de nariz, aí ele vai pegar, gostei desse nariz, gostei dessa boca, gostei, né, e vai juntando tudo. São ideias para fomentar a criatividade, certo? É muito legal, olha só. Aí o ouro, porque vamos chamar o ouro para nossa vida, prosperidade. E é muito bonito de ver, né? Olha só o GIF, que legal. Deu trabalho achar esses GIF, viu? Um que fosse certinho do que eu queria. Olha lá, ele untou todo o ouro. Aí nós podemos ir agora para subliminatio. Lembrando que não precisa ser nessa ordem, né, específica. Eu só coloquei nessa ordem para a gente poder ter um caminhar. Subliminatio refere-se simbolicamente a mudanças bruscas de estado. Então, ato de gasificar, certo? O que isso pode se referir ao pensamento filosófico para a criatividade?
O criador, em algum momento da sua criação, irá sentir necessidade de olhar a obra de longe, de forma racional, desassociando de si, para corrigir erros e detalhes, momento de divagar com a mente. Então, a sublimatio tem a ver com o gás, né? Quando a gente fala de ar, sabe? De coisas assim, ar, fadas até, né? Por assim dizer, a gente está falando da parte mental, nas metáforas aí do simbólico. Então, aquele momento em que o pintor está lá pintando, né? Ele dá aquela passada de trás, depois pinta mais um pouco. Por quê? Porque ele está refletindo, ele está tentando ver a sua obra como se fosse uma outra pessoa vendo. E o artista desassociar-se da sua obra e de si mesmo é um processo que ele precisa trabalhar. Então, a desassociar a obra de si é um processo também, tá? Então, veja só, ali ó, do ouro, ele vai fazer o que? Ele vai começar a transformar o ouro em uma peça. Não somente, não vai ver mais como ouro, mas sim como uma joia, né? Eu coloquei esse filme aqui que eu adoro, que é As Delícias Celestiais de Nina. Então, ela vai, experimenta, né? Ela dá para a moça experimentar, uma outra pessoa experimentar para ver o que ela acha. É uma forma também de desassociar, né? Olha lá que legal, é tudo sobre alquimia. Esse filme, As Delícias Celestiais de Nina, fala sobre uma moça que gosta de cozinhar e ela usa os temperos indianos. Então, a alquimia da culinária indiana, ela é formada, veja só, vou colocar aqui em movimento, ela é formada por muitos temperos, né? Eles são ricos em temperos. Então, tem que ter muito cuidado, tem que sempre ser sutil na hora de trabalhar com esses temperos. E eu acho esse filme muito lindo, muito lindo. As Delícias Celestiais de Nina. Aí, quando você pede para alguém observar também junto com você, pode ser uma forma de você trabalhar esse processo, né? Então, muito legal esse filme, como mostra que a alquimia está em todos os lugares, está em todos os cantos, ok? Modification, continuando. Referência simbólica, a morte, a frustração. Ato de fermentar, então fermentar tem a ver com mortification. Para a filosofia criativa, o criador sempre terá momentos ao qual ele terá que lidar com as próprias exigências. Muita exigência trava a finalização da obra. É o momento que o criador precisa relaxar. É o momento em que o criador precisa levantar a cabeça e não desistir. Após o término da obra virá a satisfação. Então, o que nós vemos quanto criadores é que em muitos momentos a gente se frustra, né? A gente começa a achar que a nossa obra não tá boa, que tá ruim, que não vai conseguir alcançar o que deseja, e talvez até as críticas sejam muito pesadas das pessoas de fora e acaba desmotivando o ato de criar. Então, quantas pessoas boas chegam na parte da modification? Por quê? Porque sempre vai acontecer esse momento, né? Todo artista passa por esse momento. Esse momento pode começar logo na solution, pode começar na metade do caminho, ou até mesmo no final da obra, a pessoa sentir essa frustração. Mas tem que lembrar que isso faz parte da própria dinâmica da criatividade, ok? Então, veja só, na consequência aqui, na consciência, é o ato de fermentar. Então, aqui ó, na extração do ouro, veja, ó, ele pega, né, vai analisando cada pedacinho, o que ficou certo, o que ficou errado, né, vai analisando, e aí ele vai retirando os pequenos detalhes,
né? Então, para o trabalho aqui, ó, ele vai fomentar, né? Coloca o fermento e aí cresce, né? Então, é um momento de não só de morte, mas também talvez seja um momento em que a obra está sendo trabalhada. Às vezes, nesse momento, é melhor até o artista, o criador, dar um tempo, relaxar, ficar uns dias sem pensar na sua obra, né, tirar uns 2, 3 dias para respirar um pouco, não pensar muito nela, mas sempre lembrando que depois tem que voltar e não desistir, passar por esse momento, né, de cabeça erguida e voltar para a obra e não desistir dela. Não importa, né, o tanto de exigência, porque senão é aquela coisa, né, a pessoa fica tão exigente consigo que ela não consegue caminhar. E a gente vê muitas pessoas boas que acabam sendo tão exigentes consigo que elas acabam desistindo no meio do caminho. E a gente perde muito material por causa disso, muita criatividade, né? Um momento de respirar, de fazer umas meditações, talvez, né? E ter paciência, porque vai acontecer. Na hora de você extrair o ouro, você tem que ter paciência em recolher ele e fazer as minuciosidades, né? Agora a gente também tem outra. Vejam, são 60 formas alquímicas de agir. Eu separei só 7, eu acho. Então, a separation. A separation é... Deixa eu ver aqui, passar um pouquinho mais para frente, ó. O ato de fermentar também tem a ver com ferrugem, né? De ferrujar com o tempo. Então, veja só, separation. Referência simbólica. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá certo. Então, a referência simbólica é peneirar, refinar, cortar os detalhes, ato de separar de forma refinada. Então veja só, depois que a pessoa faz o bolo, ela corta as rebarbas, né? Ela tira o excesso. O escultor, ele vai pegar e vai refinando o seu trabalho, ele vai refinar o nariz, ele vai dar uma lixada, né? Então, essa é a parte mais de refinar, equilibrar os temperos, né? Então, na parte filosófica é o ato de refinar ainda mais a obra, é tirar as rebarbas, deixar o texto mais sucinto, rever alguns processos e aperfeiçoar as técnicas utilizadas. Então, na parte da criatividade, quando a gente está falando de escrever e tudo mais, o objetivo é deixar mais objetivo, mais sucinto as palavras, né, menos complexo talvez, ou as palavras serem colocadas de forma cirúrgica. Eu tô aqui com vocês falando, na minha cabeça eu já tô achando que eu tô falando demais, por exemplo, mas vou continuar porque eu acho que é a parte da mortification na minha cabeça, porque sempre os meus vídeos são grandes, né? Eu não sei por que eu sou faladora assim, mas tudo bem. Olha só, na parte aqui, ó, depois que o rapaz pegou o ouro e fez virar a joia, então ele tá tirando, ó, o excesso para deixar pesado certinho, certinho. Mas depois ele também usa o que jogou fora, ele refaz de novo, né? Então veja só, ele tá ali tirando pedacinho por pedacinho. O que era o outro que eu não vi? Que eu esqueci, gente, faz tempo. O rapaz fazendo a plantinha, né? Então ele tem que descascar certinho, de forma sutil. Então, o ato de fazer uma criação vai chegar esse momento em que o criador vai olhar de volta para sua obra e quando ele olha para ela, ele ainda vai ter que fazer mais separações, certo? Vamos para a conjunção, não sei falar. Conjunções. Peraí. Conjunções, certo? Que é a Então vamos para conjunções. Referência simbólica: colar, misturar, encaixar, soldar, unificar. Ato de unir. Então, na outra que a gente viu de unir era borbulhar, né? Fazer cozimento. Agora não, agora é realmente
ver se tudo tá certo, se tudo tá encaixado, é quase chegando no final da obra, certo? Para a criatividade, significa: nessa etapa, o criador repara nas relações interpretativas da sua obra, para ver se as ideias estão correlacionadas. Pode acrescentar novos insights e refinar os conceitos. Use a ambiguidade e o imprevisto para fazer a ligação das ideias. Então, quando uma obra ela é mais ambígua, ela tem a questão de ser mais complexa, mais interessante. A ambiguidade, ela traz essa questão. Muitas vezes a pessoa acha que não, mas é verdade. É claro que a gente está falando daqui do processo da criatividade, da poesia, do poema. Então, você viu toda a sua obra, ela já está quase pronta. Então, será que ela está realmente uma frase conectada com a outra? Será que as ideias estão se relacionando? Será que dá para colocar alguma coisa a mais? Algo que deixe mais interessante, mais imprevisível, certo? A gente ainda está no processo de criação, mas é uma questão de se pensar. É claro que isso pode se pensar em vários processos. Ali, olha, o rapaz pega e ele faz uma mistura do ouro para fazer uma joia mais bonita, né? Então foi uma ideia que eu tive para fazer mais materializado. Ou, por exemplo, colocar chocolate na obra, no bolo, e fazer um creme gostoso. Aqui eu achei interessante, que eu adoro esse clipe do Projota com a Juliana De Agostini. Eles fizeram essa unção, né, que eu chamaria de conjunção, sei lá, né, que significa a mistura da música erudita com o rap. E eu achei isso muito bonito, achei muito legal o clipe, e por isso que eu quis trazer aqui para vocês, né, pra gente ter essa ideia, essa brincadeira de como a gente pode conectar coisas que parecem tão diferentes uma das outras, mas que dá para se conectar. Espiritualidade anarquista, né? Como não, né? Então eu gosto muito dessa ideia de misturar coisas, porque a dualidade, né, traz essa imprevisão e deixa a obra um pouco mais complexa, entende o que eu quero dizer? Então também é uma ideia de mostrar para as pessoas algo diferente, algo novo. E coisas, quando a gente trabalha com opostos, por isso que eu coloquei o Sol e a Lua ali em cima, porque os opostos criam essa conexão também de mais imprevisibilidade, de contraste, né? A gente vê no romantismo muito contraste, a gente vê lá as pessoas, né? A luz e a sombra, eles trabalham muito a luz e a sombra para dar foco. Então, lugares muito escuros no quadro com lugares muito claros. Isso faz com que a gente tenha realmente uma visão diferente sobre a situação. Então acho que é isso, gente. Muito obrigada a todos que assistiram. Desculpa se ficou muito grande ou se eu falei marromeno. Gaguejei demais. É um tema que é complexo, né? E eu quis trazer, porque às vezes a gente fala de alquimia, mas a gente não sabe bem o que significa. E eu acho que depois desse post dá para entender mais ou menos que a alquimia ela é bem palpável, né? Dá para entender. Então é isso, quem gostou, segue a página da Espiritualidade Anarquista no Instagram, que lá eu sempre, né, tem bastante material. E aí eu trouxe aqui pro YouTube pra gente fazer essa conexão. E até mais, tchau, tchau. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho e até mais. Fui!